Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui dessa feita. Eu estarei fazendo uma exposição no livro de Atos. Atos capítulo 10, dos versículos 34 a 43. Eu ia fazer até o 48, mas ia ficar muito longa a exposição devido às lições que nós temos em cada versículo. Então, para não me tornar muito cansativo na exposição, eu vou expor até o versículo 43, Atos 10, dos versículos 34 a 43. O sermão cristocêntrico de Pedro na casa de Cornélio. E aqui, quando você lê o livro de Atos, Lucas Atos, era um único livro. Depois foi dividido. Lucas escreveu o seu evangelho. Se você ler o capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, de 1 a 4 do livro de Lucas, ele se empreendeu em escrever, os fatos sobre Jesus. Ele não queria contar em verdades, ele foi atrás, ele se tornou um jornalista, um pesquisador, foi atrás, das pessoas que conviveram com Jesus. Ele conheceu os apóstolos, com certeza. Ele conversou. E como ele era médico, se você ler, estudar, meditar nos milagres que ele relata no seu evangelho, você vai ver que é mais de uma forma minuciosa. Ele é uma pessoa que vai a fundo, porque ele era médico. Então, além de médico, ele se tornou um evangelista. Ele se tornou uma pessoa, se converteu a Cristo, um pregador, um pesquisador, um jornalista. Um jornalista, ele foi atrás e escreveu de fato aquilo que era verdade acerca da pessoa de Cristo. E o livro de Atos é uma continuação, que agora ele vai trabalhar e vai falar e vai mostrar os primeiros anos da igreja. Na verdade, alguns questionam o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós temos os Atos de dois apóstolos. Você não tem aqui os Atos de Tomé, você não tem os Atos de Filipe, você não tem os Atos de Bartolomeu, você não tem os Atos de Mateus. Se é Atos dos Apóstolos, alguns questionam. Cadê os outros apóstolos? São 12. Mas Lucas focou em dois personagens principais. O primeiro é Pedro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Depois ele vai aparecer ali no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Mas o primeiro personagem que Lucas dá ênfase é a Pedro. E o segundo personagem, o primeiro é Pedro, o segundo personagem é Paulo, que começa ali no capítulo 9 com a sua conversão e vai até o capítulo 28. E Paulo, vocês sabem muito bem, Lucas foca muito nas suas viagens missionárias, as suas 3 viagens missionárias. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, aonde o evangelho é divulgado, aonde o evangelho é semeado, aonde o evangelho é pregado. E Lucas, ele começa o capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas, olha só, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ou elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis que ele estava vivo, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Depois da ressurreição de Cristo, ele ficou mais 40 dias na terra, anunciando, pregando, admoestando, apareceu a muitas pessoas. Paulo vai falar lá no capítulo 15, naquele discurso apologético sobre a ressurreição, a defesa acerca da ressurreição, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre isso, que ele apareceu a Tiago, apareceu a Pedro e por último tinha aparecido a ele.
né, lá na estrada para Damasco, Cristo Jesus o chama ali, o comissiona ali. Né? Paulo cai no chão e ele vê que ele não era nada. E ele olha, né, para Jesus e fala: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, eu sou o Cristo a quem tu está perseguindo, rapaz. Dura coisa é brigar comigo. Dura coisa é bater de frente comigo. Você está dando murro e ponta de faca. E Paulo, ele se converte ali. Então Lucas, ele está falando aqui que as provas da ressurreição são incontestáveis. Jesus ressuscitou, isso é um fato. E como fato, as pessoas viram ele. Se você pega os evangelhos, né, os 4 evangelhos, você vai ver que as primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. Maria Madalena, a sua mãe, que viram ele vivo. Depois os apóstolos também. Jesus aparece aos apóstolos. Tomé, né, que ficou um pouco desacreditado. Jesus aparece a Tomé e ele toca nas feridas, nas suas mãos. Né? Jesus fala: pode apalpar, pode pegar, porque um espírito não tem corpo, não tem sangue. Ele coloca a mão do lado direito, aonde o soldado romano vazou, furou com a lança. Tomé coloca. E Tomé, ele estava atônico. Ele ficou surpreso, porque ele estava de cara com a ressurreição. Ele estava de cara com o ressuscitado, Cristo Jesus. Então Lucas, ele falou: eu estou relatando, tá, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi assunto aos céus. Ele foi arrebatado, ou melhor, ele subiu aos céus. Ele foi assunto aos céus. Tá? E ele fala nos versículos, no final do versículo 3, que ele ficou 40 dias falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E ele fala assim, versículo 4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Que é o capítulo 2. Nós conhecemos que é a descida, o derramar do Espírito Santo. E é interessante que o escritor Maepirma, ele sintetizou o livro de Atos em 3 palavras: ascensão, descensão e expansão. Cristo sobe, o Espírito desce, o Evangelho cresce. E Lucas, ele dá muita ênfase no livro de Atos. Ou melhor, Lucas dá muita ênfase ao Espírito Santo aqui em Atos. Por mais de 57 vezes, Lucas vai citar o Espírito Santo. Ora por nome, ora as suas ações. A igreja prega do poder do Espírito Santo. A igreja é encorajada no poder do Espírito Santo. A igreja caminha, avança, vai à frente no poder do Espírito Santo. Mesmo com pedradas, perseguições, a igreja ela avança, porque ninguém pode deter. É obra santa. Não tem um hino, né? E canta que ninguém pode deter esse povo, ninguém pode parar, porque é obra santa. E Atos dos Apóstolos, Maepirma também fala que é a bússola. É a bússola. Você olhar para Atos, você vê o modelo da igreja que Deus quer. O modelo da igreja que Deus quer é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que ora. É uma igreja que vive em comunhão. É uma igreja que vive em constante intimidade com Deus. Logo, é impossível alguém parar essa igreja. E no livro de Atos, né, o Espírito Santo, ele é o protagonista. Não é Pedro, não é Paulo, não é o escritor Lucas, mas é o Espírito Santo. Por mais de 57 vezes, Lucas cita ele, ora por nome, ora pelos seus atos. Não dá tempo para nós abordarmos aqui, porque não é uma exposição do livro de Atos. Né? Eu posso até, quem sabe, começar, se vocês quiserem, uma exposição do livro de Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? De maneira expositiva, porque eu sou prego expositivamente, que é o melhor sermão. Né? Quem dera se todos os pastores e pregadores pregassem expositivamente. Então,
Outro detalhe no livro de Atos, que o livro de Atos vai falar de 3 Pentecostes. O primeiro Pentecoste é o capítulo 2, que é o derramar do Espírito Santo. Vocês conhecem. Aqui a igreja é inaugurada com o derramar do Espírito Santo. Se você pega o Evangelho de Lucas, capítulo 24, lembrando que Lucas, ele está dando continuidade ao seu evangelho. Agora, no livro de Atos, ele está falando, ele está demonstrando, ele está dando as evidências daquilo que Jesus prometera. E Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, porque eles só poderiam sair quando o Espírito Santo viesse, quando eles fossem revestidos de poder. Olha só Lucas capítulo 24, versículo 49, que é muito conhecido esse texto. Quando o texto fala assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles esperam 10 dias. 10 dias, porque o Pentecoste durava 50 dias. 50 dias depois da Páscoa. Tá? Jesus ficou 40 dias. No 40º dia, ele vai assunto aos céus. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ali, 5, 6, ele fala que ali havia pelo menos 500 pessoas que viram Jesus subir aos céus. Jesus sobe aos céus, vai embora, e os discípulos vão para o cenáculo. E eles esperam 10 dias. Quando se cumpre o dia de Pentecostes, no 50º dia, tá? O Espírito Santo é derramado. Vocês conhecem, não dá tempo para nós abordarmos aqui. O Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos. A igreja é inaugurada. Acontece o fenômeno das línguas, né, que aqui são idiomas. E engraçado que o milagre foi na audição dos ouvintes, que eles ouviram, cada um em sua própria língua, as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. E em Atos 2 acontece, né, Babel ao contrário. Lá em Babel as línguas foram para confundir, as línguas foram para separar, as línguas foram para apartar, as línguas foram, né, para dispersar. Aqui não. Aqui as línguas, né, Deus usou para atrair o povo, para pregar a mensagem do evangelho, porque eles ouviram as maravilhas de Deus. E Pedro prega o sermão e 3.000 pessoas se convertem. O segundo Pentecoste é o Pentecoste samaritano, que está em Atos capítulo 8. E por que isso é interessante? Porque os judeus e samaritanos não se falavam. E Lucas está mostrando que o evangelho quebra a barreira. O evangelho quebra o poder do preconceito, de raça, de etnia, de cor, de poder aquisitivo. E aqui Filipe, o diácono, é enviado para Samaria, e lá em Samaria o evangelho cresce. Deus derrama o seu Espírito. E você vê o Pentecoste samaritano, porque o Espírito Santo, né, Jesus Cristo fala no capítulo 1, versículo 8, que eles receberiam o poder do Espírito Santo e seria testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Por 10 anos, a igreja foi totalmente judaica. 10 anos. Só ficou em Jerusalém. Deus permite, com a morte de Estevão, no capítulo 7, que a igreja seja perseguida. Uma grande perseguição se levanta contra a igreja e a igreja tem que sair. A igreja tem que sair da sua zona de conforto e vai pregar. E Filipe vai para Samaria e acontece aqui o Pentecoste samaritano. O Espírito Santo não fica recluso só a judeus, só em Jerusalém, só na sede, não. O Espírito Santo agora é derramado sobre todos, sobre negros, sobre brancos, sobre feios, sobre bonitos, sobre gordos, sobre magros, sobre cultos e incultos, sobre analfabetos e alfabetizados, sobre ricos e pobres. O Espírito Santo agora é para todos, sobre escravos e livres, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens. O Espírito Santo agora é derramado. E o terceiro Pentecoste está no capítulo 10 de Atos.
O capítulo 10 é o Pentecoste gentil, ou gentílico, aonde Cornélio, um centurião romano, um pagão, né? Ele e sua casa são salvos mediante o poder desse evangelho. E é isso que nós vamos expor. Depois dessa rápida introdução, eu já gastei aqui 16 minutos praticamente nessa rápida introdução. Olha só o capítulo 10. A gente não vai ler por causa do tempo, mas os versículos de 1 a 7, né? Lucas apresenta o centurião Cornélio. E Lucas fala assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião, ele era chefe de 100 soldados, centurião, de uma companhia do exército chamada Italiana. Aí o versículo 2, Lucas vai dar, tá, as descrições desse homem. Ele era piedoso, depois ele era temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Olha só. Aí, depois do versículo 3 em diante, vai mostrar que um anjo, ele tem uma visão, ele vê um anjo, tá? E o anjo fala a Cornélio: Cornélio, o Senhor tem ouvido as suas orações, as tuas esmolas. É interessante que o anjo não pregou para Cornélio. O anjo mandou chamar Pedro. Aqui você vê, né, aqui tem uma verdade maravilhosa. Deus não chamou anjos para pregar o evangelho. Quem tem que pregar o evangelho é eu, é você. São seres humanos. Quem prega o evangelho a outros seres humanos são os próprios seres humanos, ou pessoas capacitadas, salvas, regeneradas, justificadas por Deus. Anjo não pode pregar. Anjo não pode anunciar o evangelho, porque Cristo não morreu para perdoar anjos. Cristo morreu para perdoar os pecadores. O seu sangue purificou os pecadores. Então, os versículos de 1 a 7, você vê isso. E o anjo, tá, fala que Deus ouvia a sua oração. Tá? E o versículo 5 fala assim, ó: agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo manda, ó, chama Pedro, que Pedro vai anunciar a mensagem do evangelho. Né? Só falta uma coisa para você, Cornélio. Você é piedoso, você é temente a Deus, mas você precisa ser salvo. Você precisa ouvir a mensagem do evangelho. Você precisa ouvir sobre Cristo Jesus. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser legalzinho, não adianta dar esmolas, não adianta orar. Tem que ser convertido, tem que ser justificado, tem que se arrepender dos seus pecados. E os versículos 9 a 16, nós temos aqui Pedro tendo uma visão. E Pedro só vai entender depois. E a visão de Pedro aqui, né, um jarro, um lençol, desce com vários animais. Está lá no capítulo 11 de Levítico. Os animais que a cultura judaica julgava ser impuros. Porque lá no capítulo 11 de Levítico, tinha os animais que podiam comer e os animais que não poderiam comer. E Pedro, ele era judeu, ele ele conservava essa dieta judaica. Ele não comia animais impuros. Ele não comia, né, aquilo que a lei falava que não podia comer. Mas nessa visão que ele tem, os versículos 9 e 16, a gente não vai ler por causa do tempo, esses animais representavam os gentios, representavam Cornélio e sua casa, que Pedro só vai entender quando chega os emissários, né, os empregados, os soldados de Cornélio, que você vai ver a partir do versículo 17, que vai até o versículo 33. Né? Pedro vai com eles, acompanha, vai conversando com eles, tá? Ele explica a situação, fala de Cornélio, Cornélio quer vê-lo, que um anjo apareceu para Cornélio, tá? E o anjo mandou chamar Pedro. Aí Pedro, né, ainda meio confuso, e quando ele chega na casa de Cornélio, ele entende a visão, que a visão daqueles animais impuros simbolizava, tipificava Cornélio e sua casa. Porque na visão, no versículo, né, 15, versículos 14 e 15 do capítulo 10 de Atos, o texto fala assim, ó: mas Pedro respondeu depois da visão, que ele ouviu uma voz dizendo: mata e come os animais.
Aí o versículo 14, mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considerei impuro aquilo que Deus purificou os gentios. Cornélio e sua casa. Aí versículo 16, isso aconteceu 3 vezes, em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Aí nesse exato momento, chega os enviados de Cornélio, chegando a Jope, procurando Pedro. E quando chega na casa de Cornélio, tá? Pedro se apresenta, tá? Pedro se apresenta, olha só o versículo 30. Né? Pedro, ele se apresenta a Cornélio, aí Cornélio fala assim, o Cornélio respondeu, versículo 30, faz hoje 4 dias que mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, um anjo, né? Que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas, ele está repetindo, né? Aquilo que, dos versículos de 1 a 8. A sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos aqui, ou estamos todos aqui, na presença de Deus, disse Cornélio, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. E a partir do versículo 34 até o versículo 43, nós temos o sermão de Pedro. E aqui nós iremos começar a exposição. E veja, né, que Pedro, ele prega Cristo. O sermão cristocêntrico de Pedro. E é interessante que nós vamos trabalhar com algumas subdivisões. A primeira subdivisão está nos versículos 34 a 35. Né, que a salvação independe de raça. Depois os versículos 36 a 37, onde Pedro fala do ministério público de Jesus, que todo mundo sabia, conhecia. Depois os versículos 38 e 39, parte A, que Pedro fala que Jesus é ungido de Deus. O versículo 39, parte B, né, Pedro fala sobre a sua morte por crucificação. Os versículos 40 a 41, Pedro fala sobre a sua ressurreição. E os versículos 42 a 43, que a salvação só acontece por meio de Cristo. A salvação tem que passar por Cristo. Ele é o caminho. E a primeira subdivisão aqui, sem delongas, é os versículos 34 a 35. Depois de Cornélio falar, olha, eu quero ouvir você. Nós aqui, a minha casa, os meus soldados, queremos ouvir o que você tem para falar. Era necessário Cornélio ouvir o evangelho. Era necessário a casa de Cornélio ouvir o evangelho. Né? Visão não salva ninguém. Profecia não salva ninguém. Sonho não salva ninguém. Tem que ouvir a exposição da palavra. Tem que ouvir a mensagem. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. A mensagem tem que ser pregada. Cristo tem que ser anunciado. Aí, no versículo 34, Pedro diz assim. Né? Aí os versículos 34 e 35. A salvação independe de raça, de cor, de etnia, de língua, tá? De hierarquia social. Né? A salvação é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, independente da nação, da raça, da língua, da etnia, independente do dialeto. A salvação é para aqueles que creem. Versículo 34 e 35. A salvação independe de raça. Olha só o que Pedro fala. Então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Né? O contexto dessa palavra acepção é que Deus não faz distinção entre judeu e gentio. Deus não faz distinção entre americano e brasileiro. Deus não faz distinção entre brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio, boliviano, indiano, árabe. Deus não faz acepção de pessoas. É o ser humano que faz. O ser humano julga o outro pela a condição social, pelo diploma na parede, pelo tamanho da casa, o carro, a família, se é bonito, se é feio, se é pobre, se é rico, se é culto, se é inculto, se é alfabetizado, se é analfabeto,
se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, se é negro, se é branco. É o ser humano que faz discriminação. É nós que fazemos acepção de pessoas. Deus não. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Ele salva todos aqueles que creem. E aqui Pedro já começa falando, eu reconheço. Aqui é um golpe mortal no orgulho judeu de Pedro, no orgulho judaico de Pedro, que achava que a salvação era só para os judeus. Pensava que os judeus tinham um monopólio de Deus. Nenhuma nação tem um monopólio de Deus. Deus é livre. Nenhuma instituição religiosa tem o monopólio de Deus. Nenhuma instituição religiosa tem como encarcerar Deus, enclausurar Deus dentro do seu sistema religioso. Nenhuma instituição religiosa, uma igreja, a Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, quadrangular ou qualquer instituição, denominação, tem o monopólio de Deus. Deus é livre. Deus não cabe dentro da Assembleia de Deus. Deus não cabe dentro da batista, presbiteriana. Por mais que nós temos nossos dogmas, os nossos sistemas doutrinários, teológicos, Deus é além disso. Ele vai além da teologia sistemática. Ele vai além de um comentário bíblico. Deus vai além. Deus não cabe dentro de um livro. Deus não cabe dentro de um manual teológico. Deus não cabe dentro de uma sistemática, por mais linda que ela seja e mais elaborada, porque Ele é Deus. Ele é um ser atemporal. Ele é eterno. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é gracioso. Ele é bondoso. E aqui você vê o evangelho quebrando as barreiras raciais. Aqui você vê Cristo Jesus arrebentando as barreiras raciais. Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais brasileiro, não tem americano, não tem inglês, não tem português, não tem chinês, não tem indiano, não tem árabe. Não! O evangelho quebra as barreiras raciais. O evangelho quebra as barreiras políticas. O evangelho quebra as barreiras da hierarquia que a sociedade cria, privilegiando uns e outros não. Reconheço, Pedro, ele tem que abrir a boca. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho, a salvação, independe de raça. Olha o versículo 35, ele fala, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha só. E o contexto, claro que aqui envolve, a casa de Cornélio, a família de Cornélio. Pedro fica abismado que Deus chegou até os gentios, que Deus estendeu a graça sobre os gentios, que Deus estendeu o seu braço misericordioso sobre os gentios, que Deus estendeu a sua mão poderosa para os gentios para o salvar. Aqui você vê o Pentecoste, o terceiro Pentecoste, o Pentecoste dos gentios. Cornélio recebendo a visita de Pedro. E Pedro abismado, vendo que Deus não é judeu. O judaísmo não tinha o monopólio de Deus. Ninguém pode prender, clausurar, encarcerar Deus, engessar, circunscrever. Ninguém. Porque a salvação independe de raça, de cor, de etnia. A salvação é para aqueles que creem. Independente se você tem pedigree, se não tem pedigree, se é culto, se é inculto, se é analfabeto, se não é, a salvação é para você que crê, que se arrepende e confessa os seus pecados. Então Pedro, ele fala aqui, 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável perante Deus. Então, os versículos 34 e 35, nós temos a primeira subdivisão. A salvação independe de raça. A salvação independe de cor. A salvação independe de ideologia. A salvação independe de pedigree religioso. A salvação independe disso, porque a salvação está em Cristo Jesus e Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Agora, depois de Pedro falar, nos versículos 34 e 35, sobre que a salvação independe de raça, de cor, de etnia, de língua, os versículos 36 e 37, Pedro vai enfatizar, queridos, o ministério público de Jesus que todo mundo conhecia, sabia.
Olha os versículos 36 e 37. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, as boas novas da paz. E esse evangelho foi anunciado, pregado por quem? Pedro fala, por meio de Jesus Cristo. Tá? E esse evangelho foi anunciado, foi profetizado pelos profetas. Tá? Eu não estou inventando nada. Em outras palavras, Pedro está falando, eu não estou inventando nada. Eu não estou falando nada demais. Eu só estou falando aquilo que Isaías falou, aquilo que Malaquias falou, Jeremias, Ezequiel, Moisés, aquilo que a lei, aquilo que o Antigo Testamento falou. Que o evangelho, as boas novas de salvação, para mim que sou judeu, para vocês gentios, para todos os povos, foi anunciado o evangelho da paz. O evangelho não promove guerra. O evangelho traz a paz do homem para com Deus. O evangelho fala de graça. O evangelho fala de amor. O evangelho fala de misericórdia. O evangelho fala de reconciliação. E em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus, nós que éramos estranhos, que éramos pecadores, que estávamos caminhando rumo ao inferno, Cristo Jesus interrompeu. Vocês não vão para o inferno. Vocês agora serão justificados. Vocês serão agora agraciados. Vocês receberão agora o impacto da salvação, o impacto da justificação, o impacto do perdão de pecados por meio do evangelho, por meio das boas novas, o evangelho da paz. Que maravilha, né? Anunciando-lhes. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Olha só, essa expressão todos já quebra aqui de novo a barreira racial. Porque muitos judeus pensavam que Deus era só deles. Deus era um monopólio deles. Deus só poderia estar com eles. Deus só aceitava o culto deles. Deus era um ser individual, é só nosso. Não é de vocês. Pedro fala negativo. Ele é de todos. De todos aqueles que creem. De todos aqueles que se arrependem. De todos aqueles que experimentaram a sua graça. De todos aqueles que experimentaram o seu poder. De todos aqueles que experimentaram o seu amor. De todos aqueles que experimentaram, né, a sua misericórdia, o seu perdão. É de todos. É de judeu, é de gentio, é de brasileiro, é de americano, é de indiano, é de árabe, é de paraguaio, boliviano, é de pobre, é de rico, é de feio, é de bonito, é de gordo, é de magro, é de rico, é de pobre, é de culto, é de incultos. Ele é o Senhor de todos. Que maravilha, né? Aí 37, Pedro fala assim, ó, vocês sabem, vocês sabem, 37, o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, o que aconteceu? A Judéia e Galileia. O ministério de Jesus. Na Judéia, Galileia, depois que João batizou. Isso aí, em outras palavras, Pedro fala, eu não preciso falar, vocês sabem quem foi Jesus, que ele foi um pregador, que ele era o Filho de Deus, que ele pregou as boas novas de paz, o Evangelho, tá? Que ele anunciou o reino de Deus, o reino de justiça, da paz, do amor. Vocês sabem. Então, os versículos 36 e 37, Pedro aqui enfatiza agora o ministério público de Jesus. Tá? Primeiro ele fala que a salvação independe de raça. Depois ele insere o ministério público de Jesus. Falando, vocês sabem, você, Cornélio, aqui é a sua casa, vocês não podem conhecer Jesus como eu conheci, que andei com ele 3 anos, fui seu discípulo. Mas o que aconteceu com eles, vocês sabem. Todo mundo sabe. Mesmo que não gostava de Jesus, sabia o que aconteceu com ele. Aí os versículos 38 e 39, parte A. Pedro fala, tá? E aqui começa Pedro exaltando Cristo Jesus.
Pedro começa com Jesus e termina com Jesus o seu sermão. Por isso que o seu sermão deu certo. Por isso que o seu sermão trouxe salvação. Porque se não tiver Jesus no sermão, não vale. O sermão tem que ser cristocêntrico. Ele é o centro. O homem não pode ser o centro do sermão. O centro do sermão é Cristo. O homem desaparece. Não tem aplauso para o homem. Não tem glória para o homem. Não tem serpentina para o homem. Não tem tapete vermelho para o homem. Mas quem tem que aparecer é Cristo Jesus na vida do homem. Na boca do homem. Na pregação do homem. Aí Pedro fala, os versículos 38 e 39 em parte A. Jesus, o ungido de Deus. Pedro fala assim. Depois de ele terminar, o versículo 37, ele fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Parte A, do versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E nós, apóstolos, somos testemunhas oculares. Nós vimos o que ele fez. Então Pedro enfatiza aqui, primeiro, Jesus como Messias. A palavra Christos, no grego, né? Machia. O Machia, o ungido, é Cristo Jesus. E os reis de Israel, eles eram ungidos. Eles eram Machia. Mas quando você lê as profecias messiânicas de Isaías, de Ezequiel, de Miqueias, de Zacarias, né? Principalmente Isaías, o profeta messiânico, o Messias, o ungido, iria vir. E ele iria vir, Isaías 61, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para trazer um ano aceitável do Senhor, para trazer liberdade àqueles que estavam presos, trazer liberdade àqueles que estavam encarcerados. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. E aqui a unção não foi como acontecia no Antigo Testamento, que era derramado óleo sobre a cabeça do rei, né? O rei, né? Aquele chifre de carneiro que era cheio de óleo, era derramado sobre a cabeça do rei. Ele era ungido. Assim também com o sacerdote, que era ungido para trabalhar na casa do Senhor com as coisas de Deus. Aí Pedro fala, quem ungiu Jesus foi o Espírito Santo. Tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus, ele foi como homem, ele era plenamente homem, plenamente Deus. Como homem, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Tá? A unção do Espírito Santo estava sobre ele. E quando você estuda sobre a unção não é pular, unção não é sapatear, unção não é rodopiar, unção não é falar eu tô cheio. Não é sair gritando que nem louco, uivando que nem louco, não é falar em línguas. Não, unção simplesmente é, tanto no Novo Testamento e no Antigo Testamento, unção é uma capacitação sobrenatural que Deus dá ou concede a uma pessoa, derrama sobre a pessoa para realizar algo ou uma obra que ninguém pode fazer. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido, ele era o Messias, Christos, ungido de Deus, tá? Com o Espírito Santo, com poder, tá? Para quê? Ele andou por toda parte. Primeiro, fazendo bem, né? Segundo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A unção estava sobre ele para libertar, para curar, para multiplicar, para alimentar, para agraciar, para trazer paz, para trazer as boas novas. Deus, o Pai, ungiu seu filho, o Messias prometido. Pedro está pregando o Messias prometido, que os profetas falaram, que Isaías falaram, que o Antigo Testamento fala, está aqui. Cristo Jesus, ele é o Messias. Cristo Jesus, ele é o Senhor.
Cristo Jesus, ele é aquele que o Antigo Testamento, os profetas falaram. E agora, eu e os apóstolos, nós andamos com ele. Nós vimos essa unção na vida dele. Deus ungiu ele, né? Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte pregando, evangelizando, expulsando os demônios, né? Libertando os cativos, dando vista aos cegos, dando audição aos surdos, dando fala aos mudos, né? Levantando aleijados, levantando mancos, purificando os leprosos. Ele fez a obra de Deus, porque ele já era ungido. Ele era ungido, ele é ungido de Deus. Cristo Jesus é o Messias, ele é o prometido. Pedro está enfatizando a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a ascensão de Cristo como Messias, a ascensão de Cristo como Senhor, a ascensão de Cristo como Deus, a ascensão de Cristo como Salvador, a ascensão de Cristo como purificador, redentor, justificador. Aí o versículo 39, parte A, Pedro fala, e nós aqui é os apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez. Eu estou falando do que eu vi. Uma coisa é você testemunhar algo que você não viu. Pedro está falando, eu sou testemunha, tá, daquilo que eu vi. Eu vi ele ressuscitar mortos. Eu vi ele multiplicar pão e peixe. Eu vi ele purificar os leprosos. Eu vi ele curar o mudo, o surdo, o aleijado. Eu vi. Deus estava com ele. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Eu vi. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E aqui você vê os versículos 38 e 39, parte A. Jesus, o ungido de Deus. Pedro começa com Jesus, continua com Jesus no sermão e termina com Jesus. Vamos aprender a pregar com Pedro. Comece com Jesus, continue com Jesus no sermão e termine com ele, que o seu sermão vai ter eficácia. Claro que será temperado com a oração, com a consagração a Deus. E as palavras que você for pregar, for falar, sairá com poder e vai transformar as pessoas. Não porque você é bom, mas porque a graça de Deus estará na sua boca, conduzindo as palavras. Então, os versículos 38 e 39, parte A. Jesus é ungido de Deus. E o versículo 39, parte B, né? Pedro fala da sua morte por crucificação. Olha só, 39, parte B, ele fala, depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Eles quem? Os algozes, as autoridades romanas, as autoridades judaicas, né? Anás, Caifás, todo o sinédrio, todo o sistema putefrato, todo o sistema corrupto, todo o sistema, né, religioso se uniram para crucificar, mataram ele, pendurando-o no madeiro. Pedro não fala cruz, Pedro fala madeiro, tá? Que enfatiza aqui a sua morte expiatória, a sua morte sacrificial, a sua morte substitutiva na cruz do Calvário, levando os nossos pecados no madeiro, levando os nossos pecados nos seus ombros, levando o peso da responsabilidade, levando a sua culpa, a minha culpa sobre ele. Eles o mataram, eles o prenderam, eles o fizeram mal. Mas os versículos 40 e 41, né? Aqui está a glória do Evangelho e aqui está a glória do cristianismo. Ele não permaneceu morto, ele não permaneceu na tumba, ele ressuscitou dos mortos. Ele vive, graças a Deus, ele vive. Olha só, os versículos 40 a 41, agora Pedro vai falar da sua ressurreição. O versículo 39, parte B, ele fala da sua morte por crucificação. E os versículos 40 e 41, ele fala da sua ressurreição. Olha só os versículos 40 e 41. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele,
depois que ressurgiu dentre os mortos. Cristo não apareceu a todos, né? Ele apareceu àquelas mulheres que viram, né, deram de cara com o ressuscitado, com ele. Apareceu aos apóstolos, os 12, né? Aparece a Pedro, está lá no capítulo 21 de João, e o chama de volta para o apostolado, porque Pedro tinha abandonado o apostolado, tinha jogado a credencial de apóstolo fora e voltou a pescar, voltou às raízes, e Cristo vai atrás dele e fala: rapaz, eu preciso de você, tu me amas. Vocês conhecem o texto, apacenta minhas ovelhas. E Pedro, que outrora era covarde, Pedro outrora que ficou com medo ali no momento do interrogatório de Jesus e nega Jesus, se torna uma fiel testemunha de Jesus, pregando o evangelho, pregando a graça, pregando o amor. Não só ele, mas todos os apóstolos. Então, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós aqui os apóstolos, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Cristo comeu, bebeu, né, com os apóstolos, conversou com os apóstolos, instruiu os apóstolos, falou com os apóstolos. Então Pedro aqui, tá, fala da sua ressurreição, e aqui está o poder do evangelho, né? Porque as grandes religiões, os grandes homens que fundaram religiões e seitas, se vocês forem lá nos seus sepulcros, se ainda não foram tirados, estão seus restos mortais, estão seus ossos, estão lá. Mas Jesus é diferente. E isso aqui faz o cristianismo poderoso, porque Jesus morreu e ele ressuscitou. No domingo pela manhã, o mundo encheu-se de flores, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele vive, ele está vivo. E a prova que ele está vivo é o que eu falei. É que eu falei com ele hoje. Eu orei e fui respondido por ele, me trazendo calma, me trazendo esperança, me trazendo amor, me trazendo paz, me trazendo misericórdia, me trazendo graça. Ele está vivo, ele morreu, mas ele não ficou na tumba. Agostinho de Hipona tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, que as maiores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Quando você olha para o túmulo vazio, não precisa dizer nada. O silêncio já é a resposta. Ele ressuscitou. As maiores notícias que o mundo já pôde ouvir vieram de um túmulo vazio. O túmulo está vazio. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aí. É por isso que a mensagem do evangelho tem poder. Porque o ressuscitado está conosco. O ressuscitado permeia, fala. E através do evangelho, as boas novas de salvação, né, que é sobre o ressuscitado, Cristo Jesus tem poder e tem efeito. Então, Pedro, os versículos 40 e 41, ele enfatiza a sua ressurreição. Encerrando, os versículos 42 e 43, Pedro enaltece e foca que a salvação só acontece por meio dele. Olha só os versículos 42 e 43 e vamos encerrar a exposição. Jesus foi constituído, ou melhor, Jesus nos mandou pregar. Olha só, depois de ele enfatizar a ressurreição, ele enfatiza agora a pregação. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Ele é soberano. Dele, todos os profetas lá do Antigo Testamento dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe remissão dos pecados. Essa expressão todo aqui, todo, tá? Enfatiza todo e qualquer homem, né? A barreira de separação caiu, a barreira racial caiu, a barreira étnica caiu, a barreira linguística caiu, a barreira religiosa caiu, a barreira de cor da pele caiu, a barreira que separa pobres e ricos caiu, a barreira que separa cultos e incultos caiu,
A barreira que separa alfabetizados de analfabetos caiu, porque em Cristo Jesus, por meio do seu nome, todo aquele que crê, ou todo que nele crê, judeu, gentio, africano, americano, brasileiro, boliviano, paraguaio, argentino, todo aquele que nele crê, recebe remissão, recebe perdão dos pecados. Olha só. Então, veja a ênfase cristocêntrica de Pedro, enfatizando que a salvação independe de raça, enfatizando o ministério público de Jesus, enfatizando que ele é ungido de Deus, enfatizando a sua morte, enfatizando a sua ressurreição, enfatizando que a salvação só acontece por meio dele. Não há barreiras raciais, não há barreiras políticas, não há perseguição, não há medo, nada pode deter a igreja, nada pode parar a igreja, porque ela vai sob o poder do Espírito Santo, sob o poder da graça de Cristo. E a mensagem do Evangelho é Cristo. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus, a verdade encarnada, um homem. Porque eu posso falar a verdade, eu posso dizer a verdade, mas eu não sou a verdade. Jesus, ele é a verdade, artigo definido. Eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade, artigo definido. E a vida, artigo definido. O caminho é definido, ele é o caminho. A verdade é definida, ele é a verdade. Ele não tem a verdade, ele não possui a verdade, ele não fala a verdade. Ele é a verdade, ele é a verdade encarnada. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é Deus. E você que está ouvindo essa mensagem, quem sabe não é cristão, sinta o impacto dessa mensagem agora no seu coração. Se arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo Jesus. E para encerrar, lá no capítulo 4, versículo 12, olha a ênfase que Pedro e João dão à pessoa de Cristo. 4:12 de Atos. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? Cristo Jesus. Que nome é esse? Cristo Jesus. Que nome é esse? Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Se você quiser anotar, ponto por ponto, primeiro ponto, os versículos 34 e 35, a salvação independe de raça, de cor, de etnia. Os versículos 36 e 37, Pedro enfatiza o ministério público de Jesus. Os versículos 38 e 39, parte A, Jesus é ungido de Deus. O versículo 39, parte B, Pedro fala da sua morte por crucificação. Os versículos 40 a 41, Pedro fala da sua ressurreição. E os versículos 42 e 43, Pedro foca que a salvação só acontece por meio dele. Só acontece para aquele que crê nele, que confessa o seu pecado e automaticamente é perdoado por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz a todos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Até as próximas exposições. Querendo Deus.